Olá, o programa Rede Social Campinas surgiu na década de 2007, mais ou menos, com o objetivo de integrar as organizações sociais da região metropolitana de Campinas. A ideia é construir uma comunidade de projetos a partir de organizações sociais que compõem essa rede. E para conhecer os detalhes dessa iniciativa, o programa Espaço Aberto recebe hoje o coordenador do programa no SENAC, Adolfo Dene Motter Florencio. E também estão no estúdio hoje duas dessas organizações que compõem a rede. O Instituto Padre Haroldo, representado pela gestora de prevenção e profissionalização Maria Lúcia Costa, e a Casa Santana, representada pela assistente social Maria Cristina Biesel. Nossos convidados vão explicar quais são os resultados, os desafios e as dificuldades para o fortalecimento do terceiro setor. Nós estamos na TV Câmara Campinas, pelo 61.3 em UHF Digital. A nossa transmissão continua pelo canal 4 da NET. Você que está em casa também nos acompanha pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Dene, obrigado pela presença. Cristina, obrigado por ter vindo aqui no estúdio da TV Câmara. E Maria Lúcia também. Dene, eu começo com você. A gente observou aí muito avanço no que diz respeito a redes sociais, com a chegada do WhatsApp, com o avanço da inserção de muita gente aí no Facebook. Hoje, como que a gente consegue definir o que é a rede social? É um tema abrangente e complexo, né? Mesmo com todo esse avanço e com todas as discussões que são feitas, muitas vezes quando a gente se apresenta enquanto rede social ainda há uma confusão. Eu sou professor também, então eu entro muito em sala de aula para falar do programa e mesmo conversando com alguns empresários, né, nessa semana eu estava conversando com uma pessoa significativa aqui na cidade e ela falou: Dene, quando você se apresenta enquanto rede social, eu não entendo muito bem o que é isso. São as ferramentas de comunicação, é Facebook, é Twitter, o que é isso? Então é claro que a gente utiliza todos esses mecanismos, mas o conceito de rede social, ele está inserido numa discussão um pouco mais ampla, né? Se você me permite abordar rapidamente. Claro, por favor. Na década de 90, né, tem um sociólogo espanhol chamado Castells, ele escreveu um livro, A Sociedade em Rede. Nesse livro ele conseguiu identificar que a nossa sociedade, a sociedade moderna, ela se caracteriza pela formação de diversas redes. Então você tem toda a rede do setor produtivo, você tem as redes educacionais, né, as redes formadas até pelo crime organizado, se organiza em redes. Então ele vai descrevendo essas várias redes que existem. Dentre essas redes, né, nós podemos identificar a chamada rede de instituições sociais, ou seja, aquelas pessoas e organizações que atuam na área social, né? Então, quando a gente fala rede social, nós estamos falando, na verdade, de rede de organizações sociais, né? Então aí fica mais fácil. Uhum. E hoje, como que a gente compõe essa rede? Existem muitas entidades interessadas em se unir para discutir. Como que surgiu aí a ideia de se pensar em montar um programa através do SENAC que unisse todas essas redes sociais na cidade? Uhum. Então, dentro dessa identificação, né, o SENAC, enquanto instituição educacional, que já desenvolve um trabalho na área de educação, do desenvolvimento de pessoas, ele achou interessante estar deslocando um profissional em cada unidade do SENAC para tentar articular e organizar esse conjunto de instituições. Então, o objetivo da rede qual é? Chamar as instituições para interagir de forma democrática, descentralizada, né? Pensando na sua formação, no desenvolvimento de projetos, e esse profissional, então, ele é destacado para ajudar nessa organização, porque muitas vezes as instituições elas têm o trabalho do dia a dia. Claro que tem vários níveis de instituição, você tem aquelas que estão iniciando agora, outras mais complexas, algumas que já atuam em rede há mais tempo, outras não, mas de qualquer forma, o último censo do IBGE disse que nós temos cerca de 35 mil instituições sociais no Brasil, na região metropolitana em torno de 3.500, né? Então você tem um conjunto amplo, complexo, diversificado de instituições. Então qual é o papel do SENAC nesse cenário? Que outras pessoas também fazem. Mas o SENAC ele procura destacar esse profissional para tentar articular, né? Seja por região, e aí a gente atua em algumas regiões, depois a gente pode falar um pouco, como de forma generalizada, né? Então esse programa, nós tivemos aí um grupo que está mais consolidado há cerca de uns 2 anos, né, 2 anos e meio, que ele se reúne mensalmente. Esse grupo ele gira em torno de 80 instituições e algumas pessoas, profissionais liberais que atuam nessa área, e nessas reuniões a gente conversa sobre assuntos diversos, né, de interesse dessas instituições e pessoas, e procura trocar experiências, realizar parcerias, organizamos seminários dos mais diversos para tentar realizar a formação desse grupo. Então é um grupo democrático, autônomo, não existe coordenador, não existe estrutura nenhuma, né? Nós vamos ter eleição, né, aqui da rede para ver quem é o tesoureiro, quem é o comunicador, não. Às vezes a gente monta alguns grupos de trabalho
Então nós vamos realizar um seminário, vamos montar um grupo de trabalho para quem pode se dedicar sobre esse tema. Vamos realizar uma exposição, né? Vamos montar um grupo de trabalho para ver quem vai fazer essa atividade. Mas é um grupo extremamente democrático. A cada reunião a gente coloca as pautas da reunião seguinte, marca o dia. As reuniões normalmente são no SENAC, por uma questão até de acesso, de facilidade, as próprias instituições dizem isso, mas já fizemos reuniões no Padre Haroldo, já fizemos na Casa Santana, fizemos na Fazenda Roseira, que é uma instituição que compõe com a gente, e eventualmente podemos fazer em outros lugares, né? Então, os assuntos, as atividades que a rede realiza, os locais da reunião, né, os temas que surgem são oriundos do próprio debate que surge nessas reuniões. Então, esse grupo hoje é composto de cerca de 80 instituições, não só de Campinas, nós temos gente de Valinhos, de Hortolândia, né? E um grupo maior ainda que recebe as mensagens, né, através das nossas ferramentas de comunicação. Então, o nosso blog, nós temos uma página no Face, nós temos mais de 2.000 e-mails cadastrados que cada atividade que as instituições realizam ou que nós mesmos realizamos, nós compartilhamos e aí as pessoas ficam sabendo e alimentam também esse banco de informações através de um retorno. Então, esse é o trabalho, né? O banco de informações também tem o papel de ajudar a divulgar essas entidades. Também, né? Basicamente, a gente pode dizer que atua em 3 áreas, né? A área de formação, então essa formação ela é realizada por seminários e em cada reunião é uma reunião formativa, porque ao as instituições se apresentarem, falarem o trabalho que estão desenvolvendo, dos programas, já é uma formação. Mas em cada uma dessas reuniões a gente sempre deixa um espaço maior para que uma instituição fale mais demoradamente, mais aprofundadamente sobre um determinado assunto, um determinado programa. Além disso, a cada 2 meses, 3 meses, a gente realiza um seminário maior, né? Então a gente chama professores, técnicos, pessoas que possam estar abordando algum assunto de interesse do grupo. Então tem essa atividade formativa, tem a atividade de divulgação, né, que aí é feita através dessa mala e dessas ferramentas de comunicação. Então qualquer programa, qualquer ação, pode ser uma festa, pode ser um trabalho que a instituição tem realizado, ela traz para a gente divulga através desses mecanismos e de alguma publicidade que o peso da instituição SENAC, o peso do grupo possa estar trazendo. Por exemplo, recentemente a gente fez uma exposição lá no pátio do SENAC de uma exposição fotográfica sobre a questão da mulher. Então essa exposição ela foi proposta pela instituição SOS, Ação Mulher e Cidadania, e ela está ainda até o dia 31, né, de março lá no SENAC. E teve uma ampla repercussão, isso foi positivo para a instituição, né? Saiu na Rede Bandeirantes, saiu no Correio Popular, uma página inteira, em outros sites, né, informativos. Então isso dá uma visibilidade, né? E a gente vai procurando realizar outras ações que possam promover as instituições, na medida que as instituições propõem ou que o próprio grupo ou nós, enquanto mediadores, né, temos a ideia. Então, a parte da divulgação, da formação e da articulação para a realização de projetos. Então, a cada reunião ou durante uma reunião e outra, a gente está sempre conversando o que nós podemos fazer em conjunto, né? Aí eu posso falar depois de alguns projetos que estão sendo realizados, né? Mas o que nós podemos fazer com essas 2 instituições? De repente tem uma instituição de meio ambiente e uma né, que trabalha com cegos, que nunca se falaram, naquele momento se falam e pode pensar num projeto conjunto. Então, essa articulação também ela é bem interessante. Vocês, quando surgiu a iniciativa de juntar essas redes todas, vocês foram em busca das entidades? Como que foi o procedimento para juntar todas elas? Na verdade, existem várias redes, né, aqui em Campinas. Por exemplo, quem trabalha com criança e adolescente se organiza ali. Existe uma comunicação entre Existe uma comunicação, existem núcleos, os conselhos municipais mais diversos, né? Então, já existem alguns fóruns de debate sobre os mais variados temas dentro da área social. Nós, primeiramente, procuramos acompanhar esses fóruns, esses espaços. Uma participação bem tranquila. A gente ouvia, fazia algum tipo de proposta, se podia ajudar de alguma forma, a gente ajudava e íamos estabelecendo tanto contato pessoal como ia pegando os dados, né, das pessoas e instituições. Depois começamos a visitar também algumas instituições, né, conhecer o trabalho mais profundamente e também um trabalho de pesquisa pela internet, né, fomos cadastrando, né, aí fizemos um grande banco de dados. A partir do momento que a gente resolveu realizar a primeira reunião, nós disparamos convite. E aí aqueles que se interessaram vieram. A princípio um grupo menor, depois
ao perceberem o trabalho, principalmente a troca, né? Eu acho que é o que é mais interessante, as pessoas chegarem, verem outras instituições, conversarem, trocarem ideias das mais diversas. Isso aí vai dando aquela vontade de voltar, de participar de novo, de propor alguma outra coisa. Aí o grupo foi crescendo e espero que cresça ainda mais, né? Tem muita coisa que a gente pensa em realizar e fazer em conjunto. Hoje a gente tem a FEAC, que já tenta aí fazer essa reunião de entidades e que dá o treinamento para esses gestores e até ajuda com recursos financeiros e tal. O que motivou, o que impulsionou o SENAC a pensar em um programa para atingir o terceiro setor? A FEAC, ela também é uma parceira nossa, a gente vai sempre nos seminários que ela desenvolve, as instituições que estão aqui são afiliadas à FEAC, outras também, né, que participam conosco, mas a gente acredita que existe ainda um espaço muito grande a ser preenchido, né? A FEAC, ela trabalha já com um conjunto de instituições já consolidadas, né, na cidade, em torno de 100. E aí mas você falou que tem 3.500 numa região metropolitana de Campinas, ainda tem muito serviço para fazer. Exatamente. Né? Então tem muitas instituições que não têm esse espaço e a gente procura agir principalmente nessas e sem deixar também de trabalhar em conjunto com aquelas que são ligadas à FEAC, e elas servem até de estímulo para as outras que estão começando, elas, né, ajudam na troca de experiência. Mas então é um trabalho a mais, né? Não concorre de forma alguma, pelo contrário, complementa o trabalho da FEAC e ajuda a preencher esse espaço que ainda precisa de mais pessoas ainda para desenvolver tudo que é necessário. Né? Dene, a gente sabe que essas entidades hoje cumprem um papel importantíssimo dentro do poder público, que é fazer o atendimento das crianças e adolescentes, e às vezes até adultos e idosos, que o poder público não consegue atender. Né? Então, muitas vezes, até com o apoio do próprio poder público, essas instituições se organizam para atender. Mas existe um diálogo dentro do poder público, ou o SENAC pensou em fazer aquilo que hoje não existe na cidade de Campinas, que é um diálogo entre elas? Falta uma iniciativa aí, uma entrada do poder público de falar, vamos juntar trabalhos, vamos juntar opiniões, vamos juntar experiências e vamos ver o que a gente consegue melhorar disso tudo? É claro que a gente sempre tem expectativas em relação ao poder público, né? A gente sempre quer que melhore, que amplie, né, os trabalhos que são desenvolvidos, mas já existe, né, através dos conselhos, das várias secretarias. Já existe, né, um pouco de diálogo, já existe. E, inclusive, nas nossas reuniões também participam atores, né, representantes de vários órgãos públicos. Às vezes vão pessoas da Secretaria do Meio Ambiente, conselheiros tutelares, vão representantes de escola, principalmente nos trabalhos que a gente faz na região, chamadas redes regionais, que a gente procura desenvolver também. A gente atua principalmente lá na região do Campo Grande, ali na Vila União e Campos Elíseos, e no São Quirino, que tem uma rede, chama Rede São Quirino, que são as intersetoriais, né, que eles falam, onde se reúnem as ONGs, os equipamentos públicos daquela região, associação de moradores, comunidade local. Então, em muitos momentos, nos seminários que a gente realiza, há essa interação, né, com o poder público. Existem aquelas organizações que têm uma opção também de não ter um vínculo com o poder público. Só para dar um exemplo maior, você pega o Greenpeace, né, ele tem uma opção de não receber dinheiro nem de empresa privada e nem do poder público para ter uma maior liberdade de atuação. Então, existem algumas organizações na cidade, agora mesmo está nascendo um instituto que participa conosco, que é o Campinas que Queremos. É muito legal essa proposta, ele vem... Desculpa, não é o Campinas que Queremos, é Minha Campinas. Ele vem de uma ideia que é o Meu Rio, depois o Minha Sampa, que é montar uma plataforma, né, onde as pessoas possam fazer denúncia, cobrar as autoridades. Então, cada necessidade que a população tenha colocada numa plataforma digital, as pessoas podem, através de um clique, de um comentário, mandar uma mensagem direta para o representante público pelaquela ação. Então, é uma instituição que não vai ter apoio público. E a causa dela, né, a ação dela é justamente cobrar o poder público. Então, existem das mais diversas. Mas a gente acredita que essa participação do poder público é fundamental. E nas nossas reuniões sempre tem representantes. A secretária já esteve visitando as exposições que a gente faz, né? Já fizemos 2 grandes exposições das instituições, muito bacana, onde elas têm a possibilidade de montar um standard, desenvolver ações lúdicas e culturais durante todo o dia, né? Então há essa interação, sim. Agora, é o que eu disse, né? A gente sempre tem uma expectativa de que se amplie, que haja mais ainda espaços como esse, né? Que as pessoas, que o poder público possa investir nessa conexão, né? Porque, como você disse no início, cada vez mais
as redes elas vão se estabelecendo na sociedade, né? Ninguém faz nada sozinho. Ainda tem instituições que são resistentes, né? Acha que ela consegue sobreviver ali só desenvolvendo aquele trabalho sem ter uma interação com os outros. Mas quando começam a participar, percebem a importância que é estar com outros, desenvolver ações em conjunto, como potencializa, né, as suas atividades. Cristina, a Casa Santana está há quanto tempo em Campinas já atuando? 84 anos. 84 anos? 84 anos. Caramba. A Casa Santana, ela é ligada à Arquidiocese de Campinas. E nesses anos todos, ela vem desenvolvendo um trabalho de qualificação, capacitação mesmo. A partir de 2005, quando surge, né, o SUAS, né, o Sistema Único da Assistência Social, e que é uma política pública, então a Casa Santana optou em trabalhar dentro das políticas da assistência social. E aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Na verdade, a Casa Santana, a sede dela é no centro. E aí, por conta da política, a gente teve que sair do centro. Desculpa, Cristina. O que aconteceu? Acabou a bateria? Nossa, é 2005 SUAS, né? Eu falei, depois fiquei pensando. O quê? SUAS é 2005, né? Ai, não tô tentando lembrar quantos Também anos que a ninguém vai entidade tem. checar esses dados. Quantos anos tem? Ninguém vai checar esses dados também. Então você vai repetir essa parte. Vou falar. Fala só do SUAS, não fala quanto tempo. Não, e é tanta coisa que a gente tem que dá. Chama a Secretaria de Assistência Social, é Secretaria? Tá tudo esquisito, né? Será? Sexta-feira, o Da estúdio já cidadania, esgotou. Aquele nome Paciência. grande? Muito grande o nome. É Semicais. Como é que chama a Secretaria da Assistência? Secretaria da Cidadania? Cidadania, inclusão e assistência social, não é isso? Eu vou falar da assistência. É Semicais, não é? Sim. Cristina, fala um pouquinho pra gente. Tá dando agora? Ok. Eu acho que é o interruptor do line. Deve ter esbarrado sem querer. Fazer a pergunta novamente e continuar. Vamos lá. Pode ir? Cristina, e a Casa Santana surgiu em Campinas há quanto tempo já? Há 84 anos a casa existe, ela é ligada à Arquidiocese de Campinas, e nesses anos todos vem desenvolvendo um trabalho focado na qualificação profissional. Com o surgimento do SUAS, né, do Sistema Único da Assistência Social, a Casa Santana optou em ser de assistência, né, um trabalho de assistência social. E aí a gente vem desenvolvendo, a gente descentralizou os nossos serviços, a sede é no centro, né, na Barão de Jaguara, aí a gente sai deste local e vai para os territórios onde existe maior vulnerabilidade. Nós temos 2 núcleos na região noroeste, um no Jardim Florense e um no Jardim Rocim. E o ano passado nós inauguramos mais um trabalho no Jardim Esmeraldina. No Jardim nos outros 2, a gente, o local, a gente se utiliza de local até da própria comunidade, cedido pela igreja, né, onde a gente está lá instalado. No Jardim Esmeraldina, especialmente, é um núcleo, é um equipamento da prefeitura que a assistência nos chamou e ofereceu esse local para a gente desenvolver atividade que já é a região sul, né, Jardim Esmeraldina. Então nós atendemos, é um centro de convivência intergeracional, nós atendemos crianças, adolescentes, jovens, população adulta, terceira idade. Quando a gente fala em foco na qualificação profissional, na prática, como que é a atuação de vocês? Então,
Além desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, segundo a política, né, nacional da assistência, a gente também tem um trabalho da entidade de qualificação profissional voltado especialmente para os jovens, para que eles tenham oportunidade no mundo do trabalho. A Casa Santana tem como frente aí o trabalho de qualificação na área de auxiliar de cozinha. Campinas cresceu muito nesse setor e existe uma demanda muito grande de profissionais mais qualificados para essa área. Então, a gente sempre desenvolve esse projeto de qualificação nessa área da gastronomia, vamos dizer assim. Nós temos muitos parceiros, né? A rede hoteleira, a rede de restaurantes, e que isso é um trabalho que, para os parceiros, para os empresários, isso é de muito bom grado, porque a gente tem todo esse trabalho anterior, não só de qualificar esse jovem para a função, com questões específicas, mas a gente também trabalha outras questões que são fundamentais, né? Questão da cidadania, questão de postura, ética profissional, relacionamento dentro de uma empresa. Então, isso faz a diferença, né, para o adolescente. Então, esse é um outro projeto que a Casa realiza já há muitos anos. Essa parceria que você fala com a rede hoteleira e a rede de restaurantes, ela fornece tanto o treinamento e a capacitação desses profissionais, como futuramente emprega eles também? Não, quem oferece o treinamento é a Casa Santana. Sim. Né? E aí a gente tem, como eles são parceiros e eles estão sempre divulgando vaga, então a gente tem como inseri-los no mercado de trabalho. Vocês tentam fazer esse encaminhamento. Sim, e a gente trabalha muito próximo com as empresas, né? Nós temos grandes empresas, desde grandes empresas, grandes hotéis e restaurantes, até os mais singulares aí no trabalho, né? Muito bacana. Quando a gente fala de três trabalhos descentralizados e mais um escritório que fica na área central, atendendo aí todas as idades de criança a adultos, a gente está falando de quantos atendimentos? Então, nós temos metas, né? Nós temos uma parceria com a prefeitura, somos cofinanciados nesses trabalhos, né, nesses serviços. Então, cada local, no Jardim Esmeraldina, eu tenho uma meta de 100 pessoas para atendimento. Como que a gente faz esse atendimento? É através de oficinas, né? A gente oferece várias oficinas. Nesse momento, por exemplo, está acontecendo oficinas para jovens e adultos de fotografia. Para os pequenos, para os menores, a gente também tem algumas oficinas de brincadeiras, brinquedos e brincadeiras. Para os adultos, a gente tem educação somática, que é uma dança, né? Então, assim, são muitas atividades de culinária, enfim. A gente trabalha com essas oficinas, que é uma forma de a gente trazer essas pessoas, né? A gente conseguir trabalhar integralmente a família. Alguém dessa família vai participar de alguma oficina, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo um olhar para um todo, né? Para a família toda. Tênia, a gente está falando de qualificação profissional aí, que é uma das maiores demandas da Casa Santana. Você tem observado nesses encontros sociais aí das entidades que essa é uma demanda grande, principalmente quando a gente fala de população em situação de vulnerabilidade? Sim, é uma necessidade. E só para fazer um adendo aqui no que a Cristina falou, esse escritório que ela disse que fica na região central, na verdade é uma casa imensa que fica ali na Francisco Glicério, atrás do Hotel Ibis, né? Pega um quarteirão todo. Então, os espaços lá são muito adequados para fazer reuniões, cursos, né? Foi um casal que doou aquele imóvel e ele não pode ser vendido nem utilizado para outro fim senão esse. Então, realmente é um espaço muito interessante. E essa necessidade, ela é sentida. E aí, o Senac também interage bastante nesse sentido, né? Semestre passado, né, Cristina, nós indicamos 2 jovens que vieram da Casa Santana para fazer curso no Grande Hotel Águas de São Pedro, né? Curso de gastronomia, tudo gratuito, ficaram hospedados lá 6 meses, foi bastante interessante. Então a gente procura articular também os cursos existentes no Senac com essa necessidade. Mesmo porque o Senac é forte em gastronomia, por exemplo, também, né?
Aqui em Campinas, não, nós não trabalhamos nessa área. Aqui em Campinas não tem, é Não, São Paulo. São Paulo, nos hotéis, né? Mas a gente procura também... Existe essa parceria com as entidades? Na medida do possível, a gente procura estabelecer, sim. E também, hoje existe uma preocupação muito grande do SENAC em ter uma conexão com a realidade. Então, existe uma metodologia de ensino baseada em projetos e esses projetos procuram articular alguma conexão com a realidade local. Então, nos vários cursos, na medida que nós vamos percebendo alguma situação onde a gente pode envolver um curso de meio ambiente, um curso de turismo, um curso de enfermagem, né? Podologia, a gente sempre procura estabelecer parceria com as instituições para realizar algum projeto com os alunos concreto de intervenção social. Então, se pensa em tendências para se tentar profissionalizar esses jovens e adolescentes? Que nem você está falando de meio ambiente, a gente está aí vivendo uma grande crise de água, né? Existe uma tendência que vocês tentam encaixar esses jovens para um mercado aí nos anos seguintes? A tendência ela vai sendo dada pelo próprio mercado, né? Então, conforme são dadas as ofertas de cursos, a gente vai vendo a necessidade do mercado das pessoas que se inscrevem, né? Então, é claro que o curso que tem menos adesão é porque é um curso que não está tendo muita aceitação no mercado. Então, naturalmente, esse curso é substituído e outro curso que tem uma adesão maior, ele é ampliado, né? Então, isso aí é uma reflexão constante que aí as pessoas que têm a competência sobre essas áreas fazem constantemente e vão procurando adequar, né? Até porque o SENAC tem uma relação muito estreita com o comércio, né? Com a indústria, então vai procurando atender essas necessidades. Cristina, quando a gente fala de jovens em situação de vulnerabilidade, a gente pensa na maior parte desses jovens vivendo nas ruas, né? Eles têm interesse nessa busca pela vida profissional? Eles demonstram esse interesse? Como que é essa relação? Tem sim, tem, porque quando eles vão chegando saindo da pré-adolescência, entrando para a adolescência, eles têm um desejo muito grande de ter as coisas, né? Como qualquer um de nós, né? De ter um tênis, um par de tênis, de ter uma camiseta, uma calça, um celular novo. Então, é muito interessante que eles têm essa ideia de que, assim, eu preciso trabalhar, ter dinheiro para poder adquirir, né? Então, é uma coisa muito natural que eles... Porque existe uma questão que a gente chama na assistência social de busca ativa, né? Eles vêm muito voluntariamente, muito espontaneamente nos procurar para poder se inscrever, participar de alguma oficina. Mas, além disso, continuando falando da rede, nós temos em cada região, nós temos uma rede também intersetorial, né? Quem participa dessa rede são as escolas, a área da saúde, a área da educação, a área da assistência. Então, a gente consegue fazer uma integração, porque o público é o mesmo. Então, a gente discute várias questões de determinadas famílias, né, que estão em situação de extrema vulnerabilidade, e a gente consegue fazer uma integração e consegue fazer encaminhamentos para essa família sair deste lugar e caminhar e melhorar a sua situação de vida. Então, assim, existe interesse, sim, especialmente dos pais, né? De garantir que seus filhos estão tendo alguma oportunidade para seguir, né? Projeto de vida, né? Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente está conhecendo detalhes do programa Rede Social SENAC, que junta aí as entidades de terceiro setor, não só da cidade de Campinas, mas da região metropolitana, para tentar unir aí a troca de experiências e a capacitação desses profissionais para o atendimento à população de Campinas e também da região. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto, hoje recebendo o programa Rede Social do SENAC. O objetivo é envolver aí o terceiro setor em uma comunicação, treinamento, capacitação e até a troca de experiências. Para discutir esse assunto, está aqui com a gente o coordenador do programa no SENAC Campinas, que é o Adolfo Dene Motter Florencio. Também está com a gente a gestora de prevenção e profissionalização do Instituto Padre Haroldo, a Maria Lúcia Costa, e também a Maria Cristina Biesel, que é assistente social da Casa Santana. Eu volto nesse segundo bloco para falar com você, Maria Lúcia. Conta um pouco para a gente como que é esse trabalho de prevenção e profissionalização do Instituto Padre Haroldo, para a gente poder contextualizar ele aí dentro do programa do SENAC.
Então, o Instituto ele já tem mais de 35 anos, né? E as pessoas associam muito a imagem do Padre Haroldo à dependência química e desconhecem, né, o projeto de prevenção que tem mais de 20 anos. Atualmente, a gente atende 200 crianças e adolescentes no contraturno escolar, onde eles recebem, né, o café da manhã, o almoço, né, e participam das atividades. Mas a intenção mesmo, né, é a gente estar afastando essas crianças, né, das drogas por meio das oficinas socioeducativas. Atualmente a gente tem umas 14 oficinas, dança, circo, teatro, inglês, futebol. Então eles são inseridos conforme suas escolhas e a gente tenta, assim, que as atividades sejam muito prazerosas, que elas gerem emoção, que eles fazem parte, tipo a percussão. Eles vão lá no IAC, colher o bambu, vão fazer, que tem a época certa também de colher o bambu, né? Não pode ser qualquer época do ano. Então, eles vão fazer todo aquele trabalho de lixar, cortar, pintar, até o final para a apresentação. Então, assim, a intenção é essa, né? Tá inserindo esse conceito para ele, dessa participação, estar junto, né? Para que ele possa desenvolver suas potencialidades e habilidades e tomar gosto por aquilo. E também, além das crianças, a gente tem um trabalho muito forte com as famílias, né? As famílias também têm uma capacitação, a gente tem vários parceiros. As famílias dessas crianças ou as famílias dos dependentes tratados ali? Não, dessas crianças, mas a gente oportuniza também os dependentes químicos que já estão na fase de reinserção social. Então, a gente tem essa parceria aí com a APAS, né? Associação Paulista dos Supermercados, com curso de manicure, que tem uma demanda muito grande, com a CEPROCAMP, que é o curso de porteiro, e é o de camareira, que a gente tem espaço do hotel. Então, dá para fazer as aulas práticas lá, é um momento muito legal. Vocês montaram uma... Não, a gente tem o espaço do Centro de Treinamento Inácio Loyola, que tem o auditório, o refeitório e a parte do hotel. Que legal. Então, eles fazem a parte prática no hotel. E a gente abre para outras entidades também, viu? Os cursos são gratuitos, mas peraí, eu falei o porteiro, camareira, faltou um, Senai. Senai, ele certifica o curso de informática e de artes gráficas para os adolescentes. Que assim, a gente tem 160 crianças de 6 a 14 e mais 40 jovens de 15 a 24. Então, são 2 projetos, né? O Rota do Futuro, que é dos adolescentes, e para as crianças é o Futuro em Nossas Mãos. Dene, é fácil se pensar em oportunidades atrativas para tirar essas crianças e adolescentes das ruas? Esse também é uma das iniciativas que o Senac pensa em ter quando une para se falar de troca de experiências, pensar em programações e eventos atrativos para conseguir tirar essa garotada da rua? Sem dúvida, esse é um desafio, né? Então, pensar em metodologias que possam envolver esses jovens. E essas atividades que são propiciadas pela rede, ela faz com que as boas práticas sejam difundidas. Então, por exemplo, esse grupo que a Mariela você falou, que faz os instrumentos com bambu, eles foram se apresentar num debate que nós organizamos, né? Se não me engano, foi um debate sobre lei de acesso à informação, que é muito interessante também, que as instituições podem se utilizar dessa ferramenta, né? E aí teve essa apresentação. Ao final da apresentação, as instituições queriam saber, poxa, como vocês fazem isso? Aonde vocês buscam esse bambu? Quem é o professor que ensina a fazer esse material? É possível vocês disponibilizarem para eles explicarem para a gente, né? Então, é uma troca de experiência tão rica e experiência sobre coisas práticas, né? Então, esses desafios para propiciar, né, para os jovens esse espaço que realmente os motive, isso é constante, né? Tanto as ações que o Senac desenvolve, como as instituições. Então, essa prática ela acontece sempre, né? Agora, eu acho que o jovem hoje ele busca muito essa questão profissional, que já foi dita, né? Então, ele quer ter, sim, esse momento lúdico, essas oportunidades de desenvolver seu lado artístico, mas ele quer ter uma perspectiva lá na frente, né? Então, aquelas instituições que muitas vezes ficavam, hoje dificilmente acontece, né? Mas só fazendo oficina de capoeira, não, que é maravilhoso, mas não pode ficar só nisso. Ela tem que ter a capoeira e depois falar, olha, você vai fazer um curso, e um curso de ponta, um curso de informática que vai te possibilitar um emprego, você vai para a Itália, como já foram jovens aqui do Padre Haroldo, da Casa Santana, fazer estágios, né, fora do país. Então, isso é muito interessante e essa troca de informação propicia isso também. Como que foi esse estágio internacional que o Padre Haroldo, que a instituição conseguiu aí favorecer as crianças e adolescentes? Em que circunstância que foi?
Então, foi na época do Jovem Aprendiz, né? Que a gente tinha na época, eu acho que umas 18 entidades que faziam parte desse grupo. Hoje, infelizmente, né? Eu acho que nem existe mais. Existe. Poucas, Acho né? que são 4, 5 entidades. A guardinha, patrulheiros, né? São poucas, né? Mas na época estava, né, o boom do Jovem Aprendiz, né? E foi por meio da Casa Santana, foi uma voluntária que era da Casa Santana e também do Instituto Padre Haroldo, que fez a articulação. E eles voltaram de lá com uma competência, né, muito acima e foi muito fácil para serem colocados no mercado de trabalho. Inclusive, até hoje ainda tem um que permanece na Boulangerie, na Moraes Salles. Ele permanece no mesmo trabalho ainda, só que hoje com cargo de chefia, né? Que legal. É assim, a Casa Santana fez essa parceria com uma escola na Itália de gastronomia. Como a casa sempre vem trabalhando nessa área e os jovens que passaram pela Casa Santana e foram encaminhados uma vez ao ano, no mês de julho, alguns jovens foram encaminhados para lá para fazer um estágio nessa escola de gastronomia. Isso durante muitos anos aconteceu. E fantástico, né? Porque quando eles retornam, vem com bom currículo e as chances, né, são maiores, né, de inclusão aí para o mercado de trabalho. Como as demais entidades sempre souberam do trabalho, né, que a gente desenvolve nessa área, então a gente tem essa parceria de encaminhar algum jovem que está passando, por exemplo, lá no Padre Haroldo, em alguma oficina, com alguma atividade, com algum atendimento familiar lá, e se ele tem esse desejo, se ele tem esse perfil, então é encaminhado para a Casa Santana. Então ele participa do curso, né, de qualificação, de capacitação, e assim como nós já encaminhamos para o SENAC de Águas de São Pedro e durante muitos anos encaminhamos para essa escola lá na Itália. Então é bem bacana. A gente faz essa troca entre as entidades, né? Eu tenho, de repente, jovens que têm um desejo de alguma oficina que a gente não desenvolve, mas que a outra entidade está trabalhando, então a gente faz esse encaminhamento. Então, assim, a rede é isso, né? É trabalhar em parceria. Essa experiência só prova, né, Dene, que a rede é um sucesso para o envolvimento e alavancar aí o terceiro setor, né? A experiência delas de troca de duas entidades é a prova disso, né? É a prova disso. E a gente está com um projeto agora bem interessante, que ele se chama Adote uma Árvore. Né? Então, pela primeira vez, a gente vai tentar colocar um projeto de um fôlego um pouco maior em várias instituições ao mesmo tempo. Então, por enquanto, a gente conseguiu 5 pontos na cidade. Nós estamos envolvendo postos de saúde, escola pública e em locais onde tem instituições também por perto. Então, qual que é a ideia? A gente vai fazer um viveiro de mudas, pequeno viveiro, né? E através de uma articulação com a comunidade local, vai ser estimulado a que as pessoas vão lá, peguem uma muda e plante ou no fundo da sua casa ou na frente. É por isso que é o Adote uma Árvore. E aí isso vai ser fotografado, vai ser divulgado também numa página específica para isso. E nós vamos começar com 500 mudas, né, em 5 pontos da cidade. Eu tive uma reunião a semana passada com o secretário de Meio Ambiente. Segunda-feira vou ter com o Paulela, que é de Obras de Serviço Público, né, para que a prefeitura nos ajude no fornecimento dessas mudas, porque nós temos uma instituição que é a Escola Viveiro. Ela é que está encabeçando no primeiro momento, mas nós já estamos percebendo que não vai ser suficiente. Está tendo adesão de outras que já estão querendo fazer, inclusive em outras cidades, como Hortolândia, Valinhos, né? Então, é uma ação prática e que está envolvendo vários setores. E junto com essas mudas, a gente quer realizar algum tipo de ação ambiental. Então, aí também já entra o lado educativo, né? Que as instituições também, na sua formação para a cidadania, etc., podem desenvolver ações com esses jovens, né? Eles acabam absorvendo a experiência, né? Então, é bem interessante essa proposta. A gente ainda não iniciou, né, em nenhuma dos pontos, mas já está tudo planejado, já está tudo assim bem articulado para que isso aconteça. E a ideia é que, na medida que essa experiência dê certo e fosse consolidando, a gente possa cada vez mais realizar projetos assim, de forma articulada, né, em rede, envolvendo vários setores, para que realmente tenha uma ação prática. Eu acho importante, né, a gente salientar que como as coisas vão evoluindo, como as coisas vão caminhando.
nós, enquanto entidade, a gente tem a nossa parceria, além das ONGs, além de SENAC, além de Prefeitura, além da FIAC, as empresas estão chegando, né, estão se aproximando, até pela própria necessidade mesmo né, da responsabilidade social e que aquele local onde essa empresa, né, ela está instalada, que seja um ambiente, aquele território, seja um ambiente bom, que seja um ambiente bacana, né? Então, a gente está conquistando as empresas para o dia a dia do nosso trabalho. A Casa Santana, por exemplo, a gente tem, até como financiadora, né, o Instituto Roberto Bosch, além da FEAC, além do cofinanciamento da Prefeitura, né, da Secretaria de Assistência Social. Mas a importância de como as empresas estão chegando, enxergando o terceiro setor também, né? E tem que ser, não dá, porque a gente não consegue trabalhar enquanto entidade, trabalhar sozinha, né? Então, acho que é isso aí, o caminho é esse, da gente fazer essa grande rede aí de participação, que eu acho que o Dene até poderia falar um pouco a respeito disso. Existe essa parceria com o empresariado de Campinas, como que está o envolvimento? Existe, né? Por enquanto, a gente não tem nenhum financiamento de ação em rede, mas nós temos estreitado bastante as relações, né? Por exemplo, no início do ano passado, a gente realizou um seminário e a gente chamou a presidência da ASIC e do Sind Varejista para conhecer, para se apresentar ao grupo, falar sobre responsabilidade social empresarial. E agora, no dia 28 de maio, nós vamos fazer um outro debate também lá no SENAC, com o nome de Responsabilidade Social Empresarial. Então, a ideia é falar para o terceiro setor como deve, né, se comportar, os projetos que mais interessam, né, a iniciativa privada, e também sensibilizar, né, as empresas. E aí nós estamos chamando alguns empresários que já fazem trabalho nessa área, a gente ainda está fechando os nomes, mas a ideia é ter esse momento. Além disso, a gente faz as exposições, né, que eu já disse, lá no SENAC, onde as instituições montam um stander, o dia todo é feito apresentações artísticas e culturais, né? Então é um momento de grande visibilidade e existe uma empresa em específico, que é a Deloitte, que tem nos acompanhado. Então, em todas as reuniões, né, o setor social da Deloitte vai, acompanha, participa das reuniões e nos convidou para estar organizando um evento lá no condomínio onde ela está hospedada, né, que é um condomínio empresarial. Então, a ideia é fazer essa exposição lá, né? E a reunião de junho nós já marcamos para fazer na sede da SIC. Então, nós temos buscado estreitar essa relação para que cada vez mais, né, as empresas conheçam, olha, porque eu imagino que deve ter muito empresário, ainda mais hoje, na situação que a gente vive, né, problemas sociais, ambientais, deve ter muito empresário médio que ainda não tem. As empresas grandes, que estão consolidadas, geralmente já tem, né, as parcerias, pode e deve ser ampliado, mas existe muito empresário que não atua na área social. O SENAC faz esse papel de trazer uma empresa e dizer, olha, você tem interesse em se envolver com o terceiro setor e dar essa orientação para a empresa? A gente não vai bater na porta da empresa e se apresentar, mas através dessas ações, de entrevistas como essa, né, dessas exposições, do contato com aquelas empresas que já financiam algum trabalho que possam apresentar para outras amigas, né? Então, nós procuramos estimular essa participação através desses seminários. Então, não é um trabalho direto, né, de fazer quase que uma venda, né, de ir até a porta da empresa, mas através dessas ações a gente busca sensibilizar a sociedade como um todo e, de modo especial, as empresas. Maria Lúcia, na prática, quais foram os benefícios que você sentiu até agora do envolvimento do Instituto Padre Haroldo com a rede social do SENAC? Olha, ainda por último, né, na última reunião foi até engraçado, porque a gente conhece o programa da Nota Fiscal Paulista, né? E conversando com uma amiga, não lembro agora qual foi, ela me disse que a segunda receita, né, maior do instituto dela, da entidade dela, é a captação das notas fiscais. Então, isso é muito importante, porque eu não pensei que fosse assim. Então, a segunda maior captação da entidade é a das notas fiscais. E outras também, né? A gente tem... Você ia falar alguma coisa? Nessa área é interessante porque a Deloitte ela é uma empresa de consultoria. Então, nós já levamos a Deloitte lá para falar especificamente sobre destinação de recursos, né, incentivos fiscais, etc. Então, foi um dos seminários assim, mais concorridos, né, que as pessoas participaram e tal. E é uma área que pouca gente aproveita dos dois lados. Tanto as instituições, muitas não aproveitam, não utilizam o potencial que tem, né, para esse recurso. E as empresas, o que tem de dinheiro que é mandado para o governo sem ser destinado para
diretamente para instituições que estão perto, ali lado a lado com a empresa que poderia ser utilizado, né? Isso ainda acontece. Então é uma questão A importante. Prefeitura até lançou agora esse programa Leão Solidário, né? Que Exatamente. arrecada aí até 3%. A gente fez já um programa aqui na TV Câmara para explicar detalhadamente para quem estava assistindo que a pessoa física pode destinar até 3% do seu imposto de renda direto para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que destina, que depois distribui aí esse recurso através de projetos para as entidades de Campinas. Isso. Às vezes, quem está em casa, a pessoa física não sabe que pode fazer o mínimo para ajudar o terceiro setor e o próprio terceiro setor não sabe que pode absorver o máximo de recurso possível, né? Exatamente. E também, né, voltando à questão da rede, que a gente absorve, nas formações também, né? Como eu falei, teve da doutora Lúcia, né? Agora foi fantástica a palestra dela, né? Sobre o combate à exploração doméstica, né? Violência doméstica, Violência doméstica foi sexual. muito boa, né? O plenário estava lotado, né? Essa troca, né? A gente tem muito assim, eu tenho necessidade agora de uma Malabares. Eu levo ela para o grupo, rapidinho a gente consegue currículo, de administrativo, porque são muitas entidades, né? Progen, eu consigo muito contato com os funcionários de lá. Eu falei que o Progen deveria ser uma universidade, né? Porque eles têm um trabalho muito sério. Então, a gente tem muito essa questão também de troca de funcionários, porque às vezes eu preciso de um para 20 horas. A Cristina precisa também para 20 horas. Então, não dá para a gente contratar por 40 horas, 20 para cada entidade. É o que está acontecendo agora com o de Malabares, que a gente vai fazer com outro programa, 20 horas. Então, nessa questão também da contratação de funcionários, o que é muito difícil para conseguir é professor de percussão. Eu consegui através da rede, por indicação do Dom Bosco, Dom Bosco, que é o Salesianos. Isso. Então, tem muitas trocas. Aí o Dene, o que ele faz? Encerra um pouco antes e a gente fica no final, né, com essa troca de informações. E aí surgem N oportunidades, né? E os contatos, né? Que você pega o telefone, o contato de um, de outro. Eu acho que na oferta de cursos também, muitas instituições sempre nos procuram que curso que o Padre Haroldo está oferecendo, porque aí já oferecem para o jovem que é atendido. Então, você também, nesses dias, né? Qual a entidade que tem o curso de costura? Corte e costura. Corte e costura, que hoje é raro, né? Então, só quando eu passei, acho que ele nem precisava mais da informação, né? Demorei tanto para passar. É que também daí eu vou pesquisar, que eu quero atendê-lo, né? Então tem muito disso. É um projeto bem simples, rápido e que está acontecendo, né? Tem um docente do Senac que ele faz de forma voluntária um trabalho de ir até o Centro Boldrini, fotografar crianças e ele dá aula na pós-graduação, ele é especialista, ele não quer que fale o nome dele, ele falou, esse trabalho é voluntário, né? Ele é especialista em arte visual, então ele insere essa criança dentro de um contexto de super-herói. Então tem lá o Capitão América, o Hulk, né? Então ele faz e essa foto a criança guarda com o maior carinho. Só que ele falou o seguinte, as fantasias que tem lá no Boldrini estão em péssimo estado, infelizmente, né? Estão desgastadas. A gente precisa de novas fantasias para essas crianças vestirem e até ficar para elas. Aí a gente entrou em contato, né? Primeiro com uma organização de corte e costura, que falou, vocês conseguem fazer? Não, conseguimos, desde que tenha tecido. Aí falamos com alguns empresários, a gente foi diretamente, conseguimos a doação. E a área de moda do Senac vai fazer o desenho dessas fantasias. Então, uma interação rápida, às vezes em segundos, em 40 minutos ali, a gente conversa com um com o outro, porque tem os contatos e já busca soluções. Já busca soluções. Né? Você então, falou desse projeto, falou de algum outro projeto de meio ambiente, de plantação das árvores, né? O que mais está caminhando de projetos aí do Senac, nesse sentido? Nós temos assim, investido bastante na comunicação. A gente criou até um grupo de comunicação. Então tem o Ulisses, que é um jornalista lá de Valinhos, que é muito importante para a rede. O CEDAP, através do Irá, que é um jornalista também. E outras pessoas, o CDI, que é o Centro Democracia. Enfim, é uma instituição que trabalha de democratização da informação, da informática, né? Que também nos ajuda bastante. Então a gente percebe o seguinte, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais pessoas tiverem acesso a essas oportunidades, mais coisas vão acontecer. Então o que nós temos feito? Já 3 reuniões. Elas estão sendo gravadas e disponibilizadas ao vivo pela internet. Que legal. Então a gente põe lá uma... Porque nem sempre a entidade pode ir ou mandar um representante e ela não perde o conteúdo, né? Exatamente. E fica gravado lá, né? Daqui a pouco outra pessoa não foi, em tal horário pode acessar e pode assistir a... E agora nós vamos dar um passo além, que é o seguinte, terminou a reunião, pelo menos 2 instituições ficam e fazem um pequeno programa de 5 minutos, eu queria fazer de 15,
mas os jornalistas me aconselharam, falaram, não, aí ninguém vê e você não consegue se pôr no YouTube e tal. Bom, vamos fazer de 5 minutos, a instituição fala dos seus principais projetos, principais trabalhos e vamos divulgar. E aí vocês vão disparar esse Vamos vídeo. disparar. Então nós estamos focando nessa parte de comunicação e também nessa aproximação com as empresas. Acho que os dois desafios. Quais são os maiores desafios, além desses, de você juntar uma rede tão grande de trabalho social e de terceiro setor na região metropolitana de Campinas, Dene? Eu acho que a postura é muito importante, né? Você não pode deixar tendência política nenhuma tomar conta, apesar de que nós sabemos que algumas instituições, pessoas, cada um tem o seu vínculo e afinidade política. A religião também, né? Muitas instituições são vinculadas a grupos religiosos. Coincidentemente, aqui nós estamos com 2 instituições católicas, eu sou católico também, mas nós temos espírita, nós temos pessoas que não são vinculadas a nada, nós temos, enfim, todas as matrizes, a candomblé, fazenda roseira. E que a gente sabe que na prática, o produto final, que é recuperar aquela criança, ajudar aquele adolescente, independe. Né? Então nós temos que ser assim, totalmente democrático, não ter vínculo partidário, nem ideológico e nem religioso nenhum, ter abertura para que todas coloquem, né, seus problemas, tenham a oportunidade de falar, que seja um espaço realmente que ninguém se aproprie, né? A gente até não costuma falar rede do Senac, a gente fala rede social, né? O Senac, ele acaba tendo um envolvimento maior porque tem um profissional destacado para isso. Então você acaba tendo mais tempo, né? Tem uma certa estrutura ali no centro, etc., que facilita. Mas é uma rede de todos, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, porque a gente sabe que sempre quando você monta um grupo existe vaidades, existem disputas, e até agora a gente tem tido essa tranquilidade, né, Cristina? Muito. É um grupo assim muito colaborativo, as pessoas se dão bem mesmo, você chega lá, se sente bem, faz amizade, fica depois da reunião, então não tem, como a gente vê às vezes infelizmente nos conselhos municipais, existe ainda muito essa questão de disputa, né? Nas entidades também é muito gostoso, né? Quando acontece nas entidades. Também. Né? Como já aconteceu no Instituto Padre Haroldo, né? Na Casa Santana, Fazenda Roseira. Então, você aproveita para conhecer o trabalho que é desenvolvido ali. É muito interessante. Para quem está nos assistindo e tem interesse aí em se envolver nessa rede do terceiro setor de Campinas, qual que é o passo a passo, Dene? Olha, eu gostaria de convidar para a nossa próxima reunião, que é no dia 23 de abril, maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. 23 de abril, vai ser uma quinta-feira, às 14h30. É só ir até o Senac, chega lá no balcão de informações, pergunta onde é a reunião da rede e, né, conhece o grupo. Se quiser acessar o blog, né, que já foi transmitido aí, www.iredecps. Está aí na tela para quem está nos assistindo e quiser acessar. Lá, além das atividades todas que a rede desenvolve, nós temos o link de todas as instituições parceiras, né? Então, a pessoa pode ter acesso a qualquer instituição para ver qual é mais perto da casa dela, qual que se identifica mais com o perfil dela. Esses dias foi interessante, apareceu uma pessoa, cidadã, né, trazendo o problema dos moradores de rua. Então, ela falou, olha, eu não sou de instituição nenhuma, eu ouvi falar da rede em algum lugar, e eu queria trazer aqui o problema dos moradores de rua. Eu acho que tem crescido muito, tal. Aí a gente indicou, né, para ela as instituições que trabalham com isso. Tem um grupo, chama Pastoral Paz e Bem, que é muito interessante. A gente falou, olha, tem esse grupo, existe uma comissão na Câmara que discute esse assunto. E ela também mostrou aquela indignação dela para o conjunto das instituições para ver como que cada uma, apesar de ter a sua atuação na sua área, pode colaborar de alguma forma. Então é um espaço democrático, né? Então, a gente está falando de uma rede setorial aí, de terceiro setor, mas que o cidadão pode se envolver, o empresariado pode se envolver, todo mundo que tiver interesse pode aparecer numa reunião para tentar de alguma forma contribuir. Vai ser bem-vindo, vai ser acolhido e com certeza vai poder dar sua contribuição também para o desenvolvimento da rede. Porque você partindo da ideia e da lógica de que, vamos falar das empresas, né? Cada empresa está localizada num setor, num determinado bairro, num determinado território. Campinas, a gente tem hoje, de norte a sul, a gente tem todos os territórios, a gente encontra, está instalado trabalhos sociais, né, com as entidades. E alguma empresa, ou várias empresas, estão ali naquele local. Então, assim, ela também está absorvendo pessoas contratadas daquele território, né? Também é interesse dela que aquelas famílias que trabalham, aquelas pessoas que trabalham na empresa, que suas famílias estejam bem também, né?
Então, a gente faz esse trabalho junto às famílias. Então, assim, por que não fazer parceria, né? É aí que eu acho que vem toda a importância das parcerias. Porque é aquilo que a gente sempre diz, o público é o mesmo. Mas é muito interessante isso, Cristina, porque às vezes a gente consegue contato com outras empresas, mas não as que estão em seu entorno. Impressionante, a gente já tentou várias vezes, e é muito difícil, portanto, com outras empresas a gente consegue, tem mais facilidade. Por que falta esse interesse de quem está próximo? Existe uma conclusão para isso, Deni? Olha, Falta informação da difícil. empresa com relação ao trabalho daquela entidade? Falta Pode abertura, ser. falta interesse? Essa falta de informação, ela existe, inclusive entre as instituições. Muitas vezes você vai numa reunião de bairro, fala, nossa, eu não sabia que essa instituição que está do meu lado desenvolvia esse trabalho, não sabia nem que ela existia, né? E aí vão surgindo essas possibilidades. Mas sobre esse enraizamento, né, das instituições é muito interessante. Às vezes você vê um evento, um debate, lá você tem 80 instituições participando, né? 80 representantes. Você imaginar o que está por trás daquilo ali, cada instituição daquela, né? Tem instituições que têm 70 funcionários, né? 200. Atende 1.000 crianças Então você imagina o que está por trás daquele núcleo que está ali, né? Então, realmente é uma oportunidade muito grande para empresas, né, que realmente querem ver a sua marca ser valorizada, ser respeitada, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando isso, né? Estão olhando para os produtos e não vendo só aquela mercadoria que ela vai comprar, mas tentando observar as relações sociais que estão por trás daquela mercadoria, como ela foi feita, né? De que maneira, por qual empresa, como é a postura ética dessa empresa, como ela vai ser descartado esse produto, o que essa empresa vai se responsabilizar pelo descarte desse material. Então, cada vez mais pessoas estão cobrando isso. E a comunidade local também, né? Olha uma empresa instalada ali, o que ela faz por essa região? Né? Qual a participação dela no conjunto das ações sociais que são desenvolvidas nessa região? Então, eu acho que isso também é uma necessidade, né? Despertar na população, e já tem sido despertado, cada vez mais pessoas pensam isso, mas mais e mais, nas escolas, ensinar, né, a importância das pessoas verem que a empresa sediada naquele território tem sim uma responsabilidade social sobre aquele entorno. Para a gente poder encerrar, Deni, além dessa reunião que acontece na sede do Senac, no centro de Campinas, existem reuniões descentralizadas da rede? Existem redes regionais, que nós não temos controle, são redes que já existem, a gente procura acompanhar, né, principalmente nessas regiões que eu falei, Vila União, Campos Elíseos, Campo Grande e Rede do São Quirino. A gente disponibiliza a ata dessas reuniões no nosso blog, então tem um linkzinho para cada rede regional dessa. A gente procura acompanhar as reuniões dos conselhos municipais e aqueles que disponibilizam ata ou informações de eventuais eventos, a gente também põe no blog, põe no Face, manda, né, por e-mail. E, eventualmente, tem ações pontuais, né? Então, esse projeto do Adote uma Árvore ou a exposição fotográfica do SOS. Então, dependendo da ação pontual, a gente faz uma reunião específica. Tem esse núcleo de comunicação que está se desenvolvendo e tem os eventos, né? Eu falei desse seminário que nós estamos organizando, que é sobre ética e responsabilidade social empresarial. Nós vamos ter também, provavelmente no dia 16 do mês seguinte, um debate sobre a água. Vai ser passado um filme Lei da Água, que é muito legal, mostra toda a disputa que se deu em torno da nova legislação, né, que fala sobre o meio ambiente e o impacto que isso gerou no racionamento. Enfim, e vai ser seguido de um debate, né? Então tem grupos que se identificam com essa causa ambiental. Então são as reuniões, acompanhar o que está acontecendo através das ferramentas de comunicação, e os eventos, né? E aí a interação ela acontece no dia a dia através dos contatos que você vai adquirindo nesses momentos aí com a rede. Obrigada, viu, Deni? Eu vou deixar mais uma vez para quem está nos assistindo os contatos aí do blog do Rede Social Campinas. Também tem o telefone do Senac Campinas, que é o 21170632. Você que é entidade do terceiro setor, você que é empresariado ou você que é só um cidadão assistindo e que tem interesse em interagir e melhorar a comunicação e as estratégias de atuação do terceiro setor, pode procurar o Senac aí para poder se envolver. E eu deixo também os contatos da instituição, do Instituto Padre Haroldo, que hoje foi representado pela Maria Lúcia. O site está aí na tela também para você acompanhar, que é o www.padreharoldo.org.br. O telefone é o 3794-2500. Em outra oportunidade, Maria Lúcia venha
com o Instituto Padre Haroldo para a gente poder conhecer detalhes do agradeço. trabalho de vocês. E também a Casa Santana, que veio representada pela Cristina, que é www.casasantana.org.br. O telefone de lá é o 3342-8758. Lembrando que esse é o telefone da unidade do Jardim Esmeraldina. Cristina, obrigada pela presença. Eu que Volte agradeço. no Espaço Aberto com a Casa Santana para a gente falar também desses 87, né? 84 anos. 84 anos de trabalho. Ok, Obrigada pela obrigada a presença. você. Dene, obrigada. Maria Lúcia, agradeço. obrigada. Agradeço. Esse foi o programa Espaço Aberto. Hoje a gente discutiu a respeito da rede social de Campinas, do SENAC, que une aí o terceiro setor para discussão, para melhorar a capacitação e para trocar experiências. Você que perdeu parte desse programa e só começou a nos acompanhar agora, pode acompanhar ele inteiro no nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua companhia e continue com a nossa programação.